Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do Mindsec, um dos principais eventos de segurança e cibersegurança da América Latina. E comigo agora estou com o Paulo Baldin, que é CISO e CTO da Flipside, que é a organizadora do Mindsec. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal por conversar com a gente aqui. Paulo, enfim, nós temos aqui respirando segurança digital aqui nesses dias no Mindsec, mas enfim, eu queria saber de você, com base na sua experiência nesses anos todos, né, o que você observa assim, como as principais mudanças nas empresas nessa área de segurança de informação no Brasil de uns anos para cá? Isso é bem legal, vamos pegar 10 anos atrás, estamos na 10ª edição, comemorando o maior evento da Mindsec até então. 10 anos atrás a gente pode falar que segurança de informação era o antivírus, o firewall e a proteção de e-mail. E olhe lá. E olhe lá. E eu estava ali no meu mundo, né, na empresa, todo mundo trabalhando dentro da empresa, estava protegido. Isso era a segurança de informação, a segurança cibernética que a gente conhece hoje. E se a gente pegar os 10 anos, que é muito pouco tempo, o avanço que teve pós-pandemia e agora antes, e tinha o trabalho remoto, mas para algumas pessoas. Agora é para todo mundo. O híbrido virou a nova realidade. 3 dias na empresa, 2 em casa. Está um movimento para diminuir isso, né? 4 em 1. No café, na praia. E aumentou, expandiu. Expandiu o nosso perímetro. A gente olha para o outro lado, a expansão da tecnologia, os sistemas hiperconectados. Antes você tinha o seu sistema in-house, agora você tem o sistema conectado com os seus fornecedores, com os seus parceiros, com os seus clientes. E uma enxurrada de IA agora entrando para trabalhar no dia a dia. Eu falo que já era difícil, agora está muito mais difícil. As empresas investem cada vez mais em ferramentas de segurança, cada vez mais ela está colocando profissionais para tocar essas ferramentas. Mas o que eu falo? Enquanto a gente não tiver uma educação cibernética como pessoa física para trabalhar e começar a utilizar da melhor forma essas ferramentas, a gente está distante de conseguir fazer as proteções. Hoje, o melhor cenário dentro de uma empresa é ela investir muito em conscientização, em cultura cibernética, porque as ferramentas, atualmente, ela faz o papel dela cada vez melhor. Se a gente pegar as estatísticas, mais de 95%, 96% dos problemas que nós temos cibernéticos é barrado. Os 4% que as empresas passam pelos problemas, por fraudes, vazamento de dados, muitas vezes foi por um colaborador ou um terceiro que de alguma forma fez alguma coisa indevida e abriu a... Nem está mal intencionado, né? Nem mal intencionado. Essa porcentagem do mal intencionado é muito pouco, que a gente vai muito para a fluorescência digital. Então, eu falo que essa guerra está cada vez mais difícil. E a minha opinião e o que eu venho trazendo para o mercado, nas aulas que eu dou, é falando, pessoal, vamos fazer a conscientização das pessoas. Quem que é responsável por isso? Esse é um ponto muito legal. Eu estou escrevendo muito falando sobre isso. Quem é responsável por isso? As empresas privadas, junto com o governo, os fornecedores de ferramentas de tecnologia e segurança, não só de segurança. E também eu falo que enquanto as escolas, universidades não começarem a colocar matérias de segurança, a gente vai estar muito distante de conseguir melhorar esse cenário. Vou trazer aqui para a gente pensar qual que é a escola hoje que os filhos de vocês estão estudando, que tem matérias de cibersegurança para eles utilizarem as plataformas, os joguinhos online. Universidades, mestrados, qual que tem uma matéria falando sobre isso? Nós não temos quase isso na grade curricular. Agora, isso daí, você concorda que isso transcende os cursos de TI? Ou seja, claro, se você quer ser um profissional da área, claro que você tem coisas específicas, mas você como um usuário, as pessoas elas precisariam ter mais consciência disso. Isso deveria, aliás, a gente poderia pensar que talvez isso deveria começar antes da faculdade, assim, ou seja, com certeza. A questão de conscientização, igual, por exemplo, na educação financeira, né? Que a gente fala, nossa, o brasileiro precisa de mais educação financeira. A gente precisa de mais educação de segurança de informação também? Eu, quando faço esse paralelo, eu falo, não temos educação financeira, imagine educação cibernética. Vou dar um exemplo simples. Nós, brasileiros, temos todo esse jeitinho de ser. Falou em desconto, cara, eu dou meu CPF, dou meu e-mail, faço o que for necessário para ter um desconto que às vezes nem existe.
É uma promoção? Porque eu não sei qual o problema que está vindo acarretando por isso. Então, o que eu falo hoje? O cybercrime digital, ele mudou. Eu gosto de falar muito essa teoria que eu vim conversando com algumas pessoas da área de forense digital, crimes cibernéticos. Antigamente, os ladrões, eles iam roubar o banco. Então, o risco deles era grande. Para tomar um tiro, inclusive, né? O tiro. E a recompensa, muitas vezes, era baixa. Eles descobriram que, migrando para o mundo virtual, o risco é mínimo e a recompensa é alta. Se a gente verificar, ainda existe ataque à empresa, vazamento de dados, mas eles estão atacando o usuário final. Que é o elo frágil, né? Que é o elo frágil que a gente. Não temos a cultura, não temos o entendimento cibernético, e eles estão aprimorando esse aculturamento, estão estudando e fazendo essa ação. Então, para mim, essa guerra, enquanto não tiver educação, aí a gente volta igual para o financeiro, acho que a gente vai estar distante de uma realidade ali, de uma melhoria do cenário. E nós vimos aí em janeiro, lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, lá no relatório final, dizendo que a inteligência artificial aplicada em desinformação é o maior desafio que o mundo vai enfrentar nos próximos dias. E a gente pode trazer isso também para um aspecto da questão da segurança, né? Ou seja, usar a inteligência artificial para phishing, sem falar de coisas mais sofisticadas como deepfake e outras coisas, para convencer as pessoas a passarem dados. Como que você vê isso daí? Não? Como que você vê o avanço da inteligência artificial para tornar esse desafio da cibersegurança ainda mais complexo? E, ao mesmo tempo, como que essa mesma tecnologia pode ser usada pelas empresas para melhorar a proteção dos seus ativos e também dos usuários e dos dados dos usuários que, no final das contas, são responsáveis. Vou trazer ali os dois lados, como você colocou na pergunta. O lado positivo. A inteligência artificial ajuda pessoas que já estão maduros com o conhecimento, com a sua profissão, porque acelera o desenvolvimento de atividades. Ela é muito boa. Então, se eu tenho dúvida de alguma coisa, faço alguma pesquisa, tenho um resultado e eu sei filtrar esse resultado e trazer para a realidade que eu preciso. Para isso é muito bom. Vou falar como profissional de segurança. Eu tenho o meu WAF que faz a proteção de ataques de DDoS para derrubar o meu site, por exemplo. Hoje a gente já consegue colocar isso com a inteligência artificial para identificar o problema, criar regra e aplicar automaticamente sozinho. Antes eu teria que ter 2, 3 pessoas no meu time para analisar esse log e a resposta não seria em 1, 2, 3 minutos. Poderia chegar a dias. Então isso ajuda. Por outro lado, para quem está começando a carreira e só usar isso, ela vai ser uma pessoa de resposta. Pergunto, resposta, entrego, não sei se está certo ou errado, mas está no caminho. Então eles não vão conseguir se desenvolver. Olhando para o lado do crime. Eles estão usando isso já há muito tempo e eles estão usando com muito mais capacidade que a gente tem das empresas ou como pessoa estudando, se desenvolvendo. Por quê? Eles já estão aplicando o IA para fazer ataques orquestrados que antes eles demorariam muito mais tempo e muito mais dinheiro. Eles já estão utilizando a IA como um recurso para eles fazerem o hacker as a service. Eu não sou hacker, eu sou uma pessoa e fiquei muito bravo com você, Paulão. Paulo aqui, ele tem o site dele. Eu entro lá num site, ali malicioso, num grupo, hoje nem é mais Deep Web, Dark Web que a gente conhece, está no Telegram, está até na internet comum que todo mundo usa, os fóruns, e eu contrato. Eu quero o ataque nesse site, paulo.com.br, eu quero que faça isso. Aí tem lá, se o resultado, o ataque for bem sucedido, para você ter o que você quer, você tem que pagar tantos bitcoins. Uma fração de bitcoins. E aí eles fazem os ataques com IA, deu o resultado, eu recebo ali uma notificação e pago para receber a informação que eu quero. Então eles já estão usando isso com uma capacidade muito maior que a gente do lado positivo. É muito estranho, né? Essa equação aqui está de ponta cabeça, na minha opinião. É que também, não sei se você concorda comigo, não? O criminoso, ele não tem nada a perder, não. Então, ele é extremamente experimental. As empresas estão sempre numa situação que exige mais, não? Tem questão até de
de regulação, né? Enfim, você concorda com isso, que o crime está na vantagem? Sempre esteve, né? Se a gente parar, eles não têm que, como você falou, a regulação tem que seguir regras. Não tem ali toda uma equação de mercado, se fazer alguma coisa errada, aparecer na mídia que teve algum problema. Tudo que eles fizerem está valendo, e quanto pior ser o cenário, melhor para eles. Quanto pior, melhor. Então, assim, e aí o que eu falo? Eu volto no que a gente está falando no início da nossa conversa. A educação cibernética como pessoa para ser um profissional. Vou dar um exemplo simples. Quantos aqui de vocês estão ouvindo aqui a nossa reportagem, quando vocês estão no hotel, quando vocês estão no aeroporto, estão num restaurante e ativam para usar o Wi-Fi desses locais? Todo mundo. Todo mundo. E eu falo, não façam mais isso. Façam se você tiver uma VPN, se você tiver proteções no seu dispositivo. Porque muitas vezes essa rede não é protegida. Muitas vezes eu, Paulo, estar aqui nesse espaço com um aplicativozinho pequenininho aqui, um hardware de $50, replicar essa rede, todo mundo pensa que está conectando na rede do evento, está conectando na rede que eu estou emulando e pegando as informações. Então, assim... E que informações aí, desculpa, que esse sistema poderia pegar do usuário? Vou dar um exemplo. A gente está ali num restaurante, numa lanchonete. Você conectou no Wi-Fi. Na hora que você conecta nesse Wi-Fi, eu posso estar aqui interceptando. Na hora que você conecta em mim, nesse meu aplicativo, que vai para o Wi-Fi. Quando você está transitando as informações, se não for aplicativos, com criptografia, se não tiver algumas proteções, onde você está traficando a informação, eu consigo ler em texto claro e pegar essas informações. Dependendo do que você está conversando, no WhatsApp não está pegando, mas dependendo do outro aplicativo que você está usando online, principalmente as crianças, pode não ter criptografia de ponta a ponta e interceptar as informações. Então a gente consegue captar o que é necessário para fazer as ações. Aí eu trago uma reflexão para vocês. Quando vocês vão viajar, pousou, o que a gente já faz? Pega o celular, tira do modo avião. A gente não começa a receber um monte de SMS, um monte de mensagens spams. Nos aeroportos tem um monte de antenas que eles capturam nosso número e começam a disparar esses SMS, essas ligações. Então, assim, chegou no aeroporto, não tire de modo avião. Espere 2 quilômetros para você tirar. Tem um monte de antena ali, pessoas capturando para fazer o envio de SMS malicioso e tudo mais. Pois é, e aí a gente retorna àquele ponto, né? As pessoas não sabem disso, né? Nós somos um monte de sitting ducks aí, né? Agora, as empresas brasileiras, qual que é o índice de maturidade das empresas brasileiras com relação à segurança de informação? A gente está indo por um bom caminho no Brasil? Como que o Brasil e as empresas brasileiras se posicionam internacionalmente? Vamos lá, falando cenário Brasil. Vamos voltar àquela velha frase que todo mundo está falando hoje em dia. Falta mão de obra especializada para esse mundo de segurança e cibersegurança, no mundo e no Brasil. As empresas brasileiras que têm a iniciativa estão investindo, estão contratando profissionais e estão conseguindo rampar numa maturidade. Mas ainda existe muitas empresas, devido ao custo Brasil, ela vai investir 1 milhão, 2 milhões no Firewall, ou ela vai tentar criar um novo produto para rampar. Então, a gente tem todo esse movimento custo Brasil. Mas existem pessoas dentro dessas empresas tentando fazer o melhor possível na capacidade com ferramentas open source. Universidades, por exemplo, tentam implementar tudo que é bom, porque tem muita coisa hoje em dia open source, free, que é bom e consegue fazer algo. Então, o movimento, ele está acontecendo. Mas o que acontece? Eu volto sempre naquele ponto. Nós temos os usuários. Eu sou um usuário, você é um usuário, todo mundo. Qualquer momento pode cair em alguma ação. E aí tem as brechas. Mas eu trago um paralelo aqui que, mundialmente, a gente está vendo vazamento de dados. A gente vê na Europa, vê nos Estados Unidos. Mas qual que é o pulo do gato, a diferença aqui do Brasil para a Europa e Estados Unidos? Europa e Estados Unidos, as empresas têm o seu programa de compliance, seu programa cibernético, e ela passou por uma fraude, passou por um vazamento, algum problema cibernético. Eles identificam e eles levam para o mercado e falam, identifiquei esse problema, a gente fez a resolução e estamos trabalhando para melhorar. Isso é muito bem visto lá.
Se a gente vem aqui para o Brasil, América do Sul, quando acontece isso, as empresas têm que esconder, porque é mal visto. Mesmo que ela consiga dar a mesma resposta que esses países nos Estados Unidos e na Europa, então o aculturamento empresarial também e a forma que é visto é diferente. Lá fora isso ajuda a eles fazerem o quê? Entenderem os problemas, compartilharem entre as empresas e cada vez se protegerem mais. Aqui cada uma tem que se esconder, fazer sua retenção daquele incidente e seguir sua vida. Então nós temos, além de todos os problemas que todo mundo tem, o problema da cultura de tive incidente cibernético, eu tenho que esconder. Se eu expor isso, compartilhar da forma madura, né? Ter uma boa resposta, um bom indicativo, melhorias e mostrar isso para os investidores, para o mercado. Seria muito mais fácil a troca de informação entre as empresas para se também ajudarem, como setor, se proteger. Então a gente entra em outro momento, que é o aculturamento também do nossa Voltamos à questão de cultura aí, né? Mas, agora, enfim, a gente fala às vezes com os profissionais de segurança, fala, a melhor segurança seria bloquear tudo, está tudo bloqueado e não tem problema. Só que não tem negócio. Sim. Certo? Então, como que a gente acha, como que as empresas, enfim, né, elas vão encontrar um equilíbrio entre essa questão de proteger o negócio e manter a funcionalidade, o negócio operando? Essa pergunta é muito boa. Eu faço um paralelo. Hoje a gente saiu de casa. Estamos 100% seguros? Eu Nem posso dentro de casa, mas fora de casa menos ainda. Posso escorregar, posso tropeçar, podem bater no meu carro. Então o risco nunca é zero. Agora vamos para as empresas. O risco, sem olhar ainda a tecnologia e segurança, o risco também de mercado eles têm. O cibernético é mais um risco. E o que a gente tem que entender? Hoje tecnologia e segurança, ela está embarcada no negócio. O risco, ele tem que ser visto, mensurado, ter apetite de risco e ter uma boa resposta quando tiver um incidente, um vazamento de dados, que é o que lá fora tem. Eles entendem o risco, sabem responder a esses incidentes e às vezes tem empresas lá fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, quando tem um incidente, ela sai mais madura, às vezes o valor da ação dela aumenta, porque ela teve uma eficiência na resposta. Porque ela teve uma boa resposta, né? Isso. Isso é planejamento também, né? Com certeza. E no Brasil temos empresas já preparadas, com planejamento, fazem boas respostas, mas tem que ficar escondido. E a gente que está no setor, compartilha essas informações entre a gente, um ajudando o outro. Então, é a equação cultural, igual você falou, a gente voltou para a questão da cultura, do aprimoramento, amadurecimento. Existem dois tipos de empresas, né? As que já foram invadidas e as que vão ser invadidas. Né? Que estão sendo. Que já estão sendo. Acho que nem é que vão, é que estão ali. E as que nem sabem que estão sendo invadidas. Isso. Né? E eu falo isso, muitas vezes, não é nem alguém externo, um hacker externo. Eu trabalhei com o forense digital há alguns anos e tem a teoria de Maslow. E ela explica todo esse mecanismo de como pode acontecer um vazamento, um incidente dentro de uma empresa por um funcionário interno, por um terceiro que está trabalhando lá dentro. Então, é uma equação que eu falo hoje, qual o melhor planejamento para uma área de segurança dentro das empresas? Aculturamento, que a gente está falando, preparar as pessoas como pessoa e depois como profissional cibernético, e ter uma boa resposta ao incidente e mostrar para os seus investidores e para os seus clientes que isso vai acontecer. Igual você falou no World Economic Forum. O que eles colocaram como risco cibernético como um dos 10 maiores, 20 maiores riscos da humanidade? A gente consegue impedir um tsunami? Não. Se ele está no mesmo rol de incidente cibernético, não vai conseguir impedir. Mas como que vai conseguir dar uma resposta para o impacto ser o menor possível? Dado que ele vai acontecer em algum momento, qual é o plano de contingência? Isso. Então a gente tem que entender que isso agora é rotineiro. Vai ser da vida, tanto das pessoas quanto das empresas. No final das contas, você diria então que a maior vulnerabilidade que as empresas têm no Brasil e lá fora, no Brasil eu gostaria de saber, não, é a questão da cultura? Sim, cultura e pessoas. Porque a qualquer momento eu posso ser a pessoa mais preparada. Imagina, eu gosto muito desse exemplo quando eu estou aplicando minhas aulas. Cara, eu estou aqui trabalhando, recebo uma ligação. Seu pai infartou, está na UTI, está operando. Imagina. Cara, eu estou clicando em alguma coisa lá na tela. Eu posso clicar sem querer em algo.
Foi intencional total. E aconteceu um incidente. Então, como que a gente vai travar isso? Não vamos ter pessoas trabalhando, não vai ter negócio. A IA sozinha também não vai conseguir operar tudo. Então, o melhor é resposta planejada, organizada e demonstrar isso para o mercado. Para mim, é esse caminho. Tá joia. Ok, Paulo, é isso. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Obrigado por nos ouvir. Estamos falando aqui diretamente do MindSec, o maior evento da área de cibersegurança da América Latina. Sou Paulo Silvestre. Um abraço. Um abraço.